Nas Montanhas da Loucura. Capítulo 2. A imaginação popular, presumo, reagiu ativamente a nossas informações a respeito do início da excursão de Lake rumo ao noroeste, em regiões jamais pisadas por seres humanos ou sequer vislumbradas pela imaginação do homem. Muito embora não fizéssemos menção de suas esperanças loucas de revolucionar toda a biologia e geologia. A jornada preliminar de Lake, entre 11 e 18 de janeiro, na companhia de Pabori e de outros 5 homens, empanada pela perda de 2 cães em um tombo ao atravessarem uma das grandes cristas no gelo, havia produzido uma quantidade cada vez maior da ardósia arqueana, e até mesmo eu fiquei interessado pela singular profusão de evidentes marcas fósseis naquela camada inacreditavelmente antiga. Tais marcas, no entanto, eram de formas vivas do maior primitivismo, não envolvendo grande paradoxo, salvo de que qualquer forma viva ocorresse em rochas tão indubitavelmente pré-cambrianas quanto aquelas pareciam ser. Por conseguinte, eu ainda não lograva perceber o sentido do desejo de Lake no sentido de uma interrupção em nosso programa, delineado com vistas a poupar tempo. Uma interrupção que exigiria o uso de todos os 4 aviões, muitos homens e a totalidade da maquinaria de nossa expedição. Não vetei, por fim, o plano, ainda que tomasse a decisão de não acompanhar o grupo que rumaria para o noroeste, apesar de Lake haver insistido em que eu lhe desse assessoria geológica. Durante a ausência deles, eu permaneceria com Pabori e 5 homens na base, e prepararia os planos finais exigidos pela mudança para leste. Como preparativo para essa transferência, um dos aviões já havia começado a retirar, do Estreito de McMurdo, uma boa quantidade de gasolina. Mas isso poderia esperar algum tempo. Mantive comigo um trenó e 9 cães, uma vez que convinha ter à disposição um meio de transporte em um mundo inteiramente desabitado e vazio. A subexpedição de Lake ao ignoto, como todos recordarão, enviava seus próprios boletins pelos transmissores de ondas curtas instalados nos aviões. Tais transmissões eram simultaneamente captadas por nossa aparelhagem na base meridional e pelo Arkham, no Estreito McMurdo, de onde eram passadas ao mundo em comprimentos de onda de até 50 metros. A partida se deu às 4 horas da manhã de 22 de janeiro, e a primeira mensagem que recebemos chegou 2 horas depois. Nela, Lake falava de haver pousado e iniciado uma pequena operação de degelo e perfuração em um ponto a cerca de 480 quilômetros de nós. 6 horas depois, uma segunda mensagem, muito excitada, dava conta da abertura e alargamento de um furo raso, culminando na descoberta de fragmentos de ardósia com várias marcas, aproximadamente iguais à que havia causado a perplexidade original. 3 horas depois, um breve boletim anunciou o reinício do voo, em meio a uma ventania brutal, e quando despachei uma mensagem em que protestava contra riscos desnecessários, Lake respondeu laconicamente, dizendo que suas novas amostras faziam com que qualquer risco valesse a pena. Percebi que sua excitação havia chegado ao limite do motim e que eu nada podia fazer para impedir que ele pusesse em risco o sucesso de toda a expedição. No entanto, aturdia a imaginação pensar que ele estivesse mergulhando cada vez mais fundo naquela traiçoeira e sinistra imensidão branca, de tempestades e mistérios desconhecidos, que se estendia por cerca de 2.300 quilômetros em direção ao litoral, em parte conhecido, em parte pressentido, das terras da Rainha Mary e de Knox. Então, dentro de mais ou menos 1h30, chegou aquela mensagem, duplamente empolgada, transmitida em voo, do avião de Lake, e que quase modificou meus sentimentos e me fez desejar ter acompanhado o grupo.
22 horas 5 minutos, em voo. Depois da tempestade, vimos cordilheira à frente, maior que qualquer outra conhecida, talvez igual ao Himalaia, abrindo margem para a altitude do Planalto. Latitude provável, 76 graus, 5 minutos. Longitude, 113 graus, 10 minutos. Estende-se para a direita e esquerda até onde se pode ver. Suspeitas de 2 cones fumegantes, todos os picos negros e sem neve. O vendaval que sopra sobre eles impede a navegação. Depois disso, Pabori, os homens e eu não nos afastamos do receptor, prendendo a respiração. Pensar naquela titânica muralha montanhosa a 1.100 quilômetros de distância inflamava nosso mais profundo sentido de aventura. E nos rejubilávamos com o fato de que ela tivesse sido descoberta por nossa expedição, ainda que não nós próprios pessoalmente. Daí a meia hora, Lake chamou-nos outra vez. Avião de Moulton. Obrigado a aterrissar nos contrafortes do Planalto, mas ninguém se feriu e talvez possa ser consertado. Vou transferir o essencial para os outros 3, para o progresso ou novas excursões, se necessárias, mas no momento não há necessidade de viagens em aviões pesados. As montanhas superam toda a imaginação. Vou fazer um reconhecimento no avião de Carol sem nenhum peso. Não podem imaginar nada semelhante. Os picos mais altos devem ter mais de 10.500 metros. O Everest não conta mais. Atwood vai calcular as alturas com o teodolito, enquanto Carol e eu subimos. Provavelmente houve engano com relação aos cones, pois as formações parecem estratificadas, talvez ardósia pré-cambriana com outras camadas misturadas. Efeitos curiosos no horizonte. Seções regulares de cubos suspensas nos picos mais altos. Tudo maravilhoso, na luz vermelho-dourada do sol baixo. Como terra misteriosa, em um sonho ou limiar de mundo proibido de maravilhas nunca vistas. Gostaria que estivesse aqui para estudar. Ainda que, tecnicamente, fosse hora de estarmos dormindo, nenhum de nós que escutávamos pensou em recolher-se. Quase a mesma coisa devia estar ocorrendo no Estreito McMurdo, onde o depósito de suprimentos e o Arkham estavam também captando as mensagens, pois o capitão Douglas emitiu uma mensagem dando os parabéns a todos pela importante descoberta. Sherman, o responsável pelo depósito, também expressou seu júbilo. Sentíamos, naturalmente, o acidente com o aeroplano, mas esperávamos que pudesse ser reparado facilmente. Então, às 11 da noite, chegou outra mensagem de Lake. Estou com Carol sobre os contrafortes mais altos. Não nos atrevemos a tentar os picos realmente altos com esse tempo, mas faremos isto depois. A subida foi muito difícil e o voo é perigoso a essa altitude, mas vale a pena. A grande cordilheira é bastante maciça. Por isso, nada vemos do outro lado. Os cumes maiores excedem o Himalaia. São muito esquisitos. As montanhas parecem ardósia pré-cambriana com sinais claros de muitas outras camadas soerguidas. Enganei-me quanto ao vulcanismo. Estende-se mais nas duas direções do que podemos ver. Nenhuma neve acima de 6.500 metros. Formações singulares nas encostas das montanhas mais elevadas. Grandes blocos baixos e quadrados, com lados exatamente verticais e linhas retangulares de muralhas baixas e verticais, como os velhos castelos asiáticos, suspensos em montanhas íngremes, nas pinturas de Roerich. Imponentes à distância, voamos perto de algumas, e Carol achou que eram formadas de partes menores separadas, mas provavelmente isso é imaginação. Maioria das arestas corroídas e arredondadas, como se expostas a tempestades e mudanças climáticas durante milhões de anos. Algumas partes, sobretudo as superiores, parecem de rochas mais claras que quaisquer camadas visíveis nas encostas propriamente ditas. E, portanto,
de evidente origem cristalina. Exames a menor distância mostram muitas bocas de cavernas, algumas de contornos bastante irregulares, quadrados ou semicirculares. Você deve vir investigar. Creio ter visto uma muralha bem no alto de um pico. A altura parece cerca de 9.000 a 10.500 metros. Estou a 6.500 metros em um frio diabólico e cortante. O vento assovia através de desfiladeiros, entrando e saindo de cavernas, mas nenhum perigo real para o voo até agora. Daí em diante, a cada meia hora, Lake manteve uma saraivada de comentários e exprimiu sua intenção de escalar a pé alguns picos. Respondi que iria juntar-me a ele assim que ele pudesse mandar um avião e que Pabori e eu definiríamos o melhor plano de utilização de gasolina, onde e como concentrarmos nosso suprimento, em vista da alteração do caráter da expedição. Evidentemente, os trabalhos de perfuração de Lake, bem como suas atividades aeronáuticas, exigiriam uma grande quantidade de combustível para a nova base que ele planejava montar no sopé das montanhas. E era possível que a viagem para leste acabasse não sendo realizada naquela estação. Com relação a essa previsão, chamei o capitão Douglas e lhe pedi que retirasse o máximo possível de combustível dos navios e que o levasse para o alto da barreira, usando os poucos cães que havíamos deixado lá. O que realmente pensávamos fazer era estabelecer uma rota direta através da região desconhecida entre Lake e o Estreito McMurdo. Lake chamou-me mais tarde para dizer que havia decidido instalar o acampamento no local onde o avião de Moulton fora obrigado a descer e onde o trabalho de reparo já estava em curso. A cobertura de gelo era muito fina. O solo escuro aparecia aqui e ali, e ele realizaria algumas perfurações e explosões ali mesmo, antes de fazer qualquer viagem de trenó ou escaladas a pé. Falou da inefável majestade do cenário e sobre suas sensações, por se ver, ao abrigo de vastos e silenciosos pináculos, que se arremessavam para o alto como uma muralha que alcançasse o céu na borda do mundo. Utilizando o teodolito, Atwood havia calculado que os picos mais elevados ascendiam a uma altura de 9.000 a 10.200 metros. A natureza do terreno, descalvado pelo vento, claramente preocupava Lake, pois atestava a ocorrência ocasional de vendavais prodigiosos, mais violentos que todos quanto já havíamos encontrado. Seu acampamento situava-se a cerca de 8 quilômetros do ponto onde os contrafortes mais altos se elevavam abruptamente. Eu podia quase detectar um tom de alarme subconsciente em suas palavras, transmitidas através de um vazio glacial de 1.100 quilômetros, enquanto ele recomendava que explorássemos aquela região estranha e nova tão depressa quanto possível. Ele estava então para descansar, após um dia de trabalho sem paralelo, em termos de rapidez, exaustão e resultados. Pela manhã, conversei pelo rádio, ao mesmo tempo, com Lake e o capitão Douglas. Ficou acertado que um dos aviões de Lake viria à minha base para buscar Pabori, os 5 homens e a mim próprio, bem como todo o combustível que pudesse carregar. A decisão quanto ao restante do combustível, a depender de nossa resolução quanto à viagem para leste, poderia ficar para depois, uma vez que por hora Lake dispunha do suficiente para aquecimento e para as perfurações. Mais adiante, a velha base ao sul teria de ser reabastecida, mas se protelássemos a viagem para leste, não teríamos de usá-la, senão no verão seguinte, e nesse interim, Lake deveria mandar um avião explorar uma rota direta entre a nova cordilheira e o Estreito McMurdo. Pabori e eu nos preparamos para fechar a base, por um período curto ou longo, como fosse o caso. Se invernássemos na Antártica, provavelmente iríamos de avião diretamente da base de Lake para o Arkham,
sem voltarmos àquele ponto. Algumas de nossas barracas cônicas já tinham sido reforçadas com blocos de neve endurecida, mas decidimos, então, completar o trabalho de construção de uma vila permanente. Devido ao generosíssimo suprimento de barracas, Lake tinha consigo tantas quantas sua base necessitaria, mesmo após nossa chegada. Informei pelo rádio que Pabori e eu estaríamos prontos para a viagem rumo a noroeste depois de um dia de trabalho e uma noite de repouso. Nossa labuta, no entanto, reduziu-se consideravelmente após as 4 horas da tarde, pois, por volta disso, Lake começou a enviar mensagens extraordinárias e excitadíssimas. Seu dia de trabalho havia principiado de modo pouco promissor, uma vez que o reconhecimento aéreo das superfícies de rochas quase afloradas revelou a absoluta ausência das camadas arqueanas e primevas que ele estava procurando e que constituíam parte tão substancial dos colossais picos que se erguiam a uma distância tantalizante do acampamento. Na maioria, as rochas avistadas eram, aparentemente, renitos jurássicos e comanchianos, bem como xistos, permianos e triássicos. Vez por outra, surgia um reluzente afloramento negro que sugeria um carvão duro e ardósico. Isso, de certa forma, desalentou o Lake, cujos planos diziam respeito a desenterrar amostras que teriam mais de 500 milhões de anos que essas. Ficou-lhe claro que, a fim de recuperar o veio de ardose arqueana, na qual ele havia localizado as marcas tão curiosas, teria de empreender uma longa jornada, desde aqueles contrafortes até as encostas íngremes das próprias montanhas gigantescas. Ele resolvera, não obstante, efetuar algumas perfurações no local, como parte do programa geral da expedição. Por isso, montou equipamento e destacou 5 homens para operá-lo, enquanto os demais terminavam de montar o acampamento e de reparar o avião danificado. A rocha visível mais macia, um arenito a cerca de 1,5 km do acampamento, havia sido escolhida para a primeira amostragem, e a perfuratriz fazia excelente progresso, sem muitas explosões suplementares. Foi mais ou menos 3 horas depois, após a primeira dinamitação realmente forte da operação, que se ouviram os gritos da turma de perfuração, e foi também então que o jovem Gedney, que atuava como supervisor do trabalho, entrou correndo no acampamento, trazendo as notícias espantosas. Haviam dado com uma caverna. No começo da perfuração, o arenito tinha dado lugar a um veio de calcário comanchiano, onde abundavam minúsculos fósseis, cefalópodes, corais, ecne, spirifera, além de indícios ocasionais de esponjas silicosas e ossos de vertebrados marinhos, sendo esses últimos, provavelmente, teleósteos, tubarões e ganoides. Por si só, isso já era bastante significativo, por proporcionar os primeiros vertebrados fósseis que a expedição havia coletado. No entanto, quando logo depois a broca penetrou mais fundo na camada e deu sinal de estar operando no vazio, espalhou-se entre os escavadores uma redobrada excitação. Uma explosão de força considerável havia exposto o segredo subterrâneo, e agora, através de uma abertura dentada, com cerca de 1,5 m de largura e 90 centímetros de espessura, escancarava-se, diante dos pesquisadores, um buraco na delgada camada calcária, aberto havia mais de 50 milhões de anos pelo escoamento das áreas superficiais de um extinto mundo tropical. A camada oca não teria mais de 2 metros ou 2,5 metros de profundidade, mas se estendia indefinidamente em todas as direções, e dela emanava uma fresca e leve corrente de ar que levava a crer que a cavernosidade fazia parte de um amplo sistema subterrâneo. Tanto o teto como o piso apresentavam abundância de grandes estalagmites e estalactites, algumas das quais se encontravam formando colunas. Contudo, o que de mais importante havia ali era o vasto depósito de conchas e ossos, que em certos lugares quase obstruíam a passagem.
transportada pelas águas de desconhecidas selvas de fetos arbóreos e fungos mesozoicos, bem como de florestas terciárias, de cicadáceas, palmáceas e primitivos angiospermas. Aquela mixórdia óssea continha mais representantes de animais do Cretáceo, do Eoceno e outras épocas do que o maior paleontologista poderia contar ou classificar durante um ano. Moluscos, crustáceos de carapaça, peixes, anfíbios, répteis, aves e primitivos mamíferos, grandes e pequenos, conhecidos e desconhecidos. Não era de admirar que Gedney voltasse correndo para o acampamento aos gritos, nem também que todos deixassem o trabalho e se precipitassem em meio ao frio cortante para o ponto em que a alta torre de perfuração assinalava um recém-descoberto acesso a segredos do interior do planeta e de eras imemoriais. Depois que Lake satisfez sua impetuosa curiosidade inicial, garatujou uma mensagem em sua caderneta e fez com que o jovem Moulton corresse ao acampamento a fim de transmiti-la pelo rádio. Foi essa a primeira notícia que tive da descoberta, dando conta da identificação de conchas, ossos de ganoides e placodermos, tudo isso antiquíssimo, de resquícios de labirintodontos e tecodontes, fragmentos de crânios de grandes mosassauros, vértebras e placas de couraça de dinossauros, dentes e ossos de asa de pterodáctilos, restos de Archaeopteryx, dentes de tubarões miocênicos, crânios de aves primitivas, além de outros ossos de mamíferos arcaicos como paleópteros, chifodontes, eorripos, oreodontes e titanotérios. Não havia ali nada recente como um mastodonte, elefante, camelo verdadeiro, veado ou bovino. Daí ter Lake concluído que os últimos depósitos haviam ocorrido durante o Oligoceno e que a camada oca havia permanecido em seu estado presente, seco, morto e inacessível, durante pelo menos 30 milhões de anos. Por outro lado, a predominância de formas de vida muito primitivas era singularíssima, ainda que a formação calcária fosse, a julgar pela intrusão de típicos fósseis como ventriculites, inequivocadamente comanchiana. Não havia nenhuma possibilidade de serem anteriores. Os fragmentos livres, no espaço oco, incluíam uma surpreendente proporção de organismos, até então, considerados característicos de períodos muito mais recuados. Até mesmo peixes, moluscos e corais rudimentares de épocas remotas, como o Siluriano ou o Ordoviciano. A inferência inevitável era de que naquela parte do mundo houvera um notável e inusitado grau de continuidade entre a vida de 300 milhões de anos atrás e a de apenas 30 milhões de anos passados. Não havia, naturalmente, nenhuma possibilidade de se estimar até quando essa continuidade se estendera além do Oligoceno, quando a caverna tinha sido fechada. De qualquer forma, o advento dos terríveis gelos do Pleistoceno há cerca de 500 mil anos, um simples ontem, em comparação com a idade daquela cavidade, deveria ter dado fim a todas as formas primevas que naquele local haviam logrado sobreviver. Lake não se satisfez com sua primeira mensagem e escreveu e despachou outro boletim para o acampamento antes que Moulton voltasse. Depois disso, Moulton permaneceu junto ao rádio de um dos aviões, transmitindo-me, e também para o Arkham, para que dali as mensagens alcançassem o mundo. Os frequentes adendos que Lake lhe enviava por uma série de mensageiros. Quem acompanhou os jornais há de recordar a comoção causada entre os homens da ciência pelos boletins daquela tarde. Os boletins que levaram depois de tantos anos a organização da própria expedição Starkweather-Moore, que anseio tanto dissuadir de seus propósitos. Creio ser conveniente transcrever as mensagens literalmente, tal como Lake as enviou, e como McTeague, operador de nossa base,
as traduziu das notas taquigráficas. Fowler faz descoberta da maior importância em fragmentos de arenitos e calcários após explosões. Várias impressões estriadas triangulares, diferentes como as da ardósia arqueana, provando que sua fonte sobreviveu de mais de 600 milhões de anos atrás até os tempos comanchianos, sem mais que alterações morfológicas moderadas e sem diminuição do tamanho médio, sendo as impressões comanchianas, aparentemente, mais primitivas ou decadentes do que as mais antigas. Salientar a importância da descoberta pela imprensa significará para a biologia o que Einstein significou para a matemática e a física. Complementa meu trabalho anterior e amplia as conclusões. Parece indicar, como eu suspeitava, que a Terra conheceu todo um ciclo ou ciclos de vida orgânica antes do conhecido, que começa com células arqueozoicas. Evoluiu e se especializou há não menos de 1 bilhão de anos, quando o planeta era jovem e até pouco antes inabitável por qualquer forma de vida, de estrutura protoplásmica normal. Resta saber quando, onde e como ocorreu o desenvolvimento. Mais tarde, examinando certos fragmentos ósseos de grandes sáurios terrestres e marinhos e de mamíferos primitivos, encontro singulares contusões ou lesões não imputáveis a qualquer animal predador ou carnívoro de qualquer período. 2 tipos: furos retos penetrantes e incisões aparentemente cortantes. 1 ou 2 casos de ossos partidos sem denteamento. Não muitos espécimes afetados. Vou mandar buscar lanternas elétricas no acampamento. Vou ampliar a área subterrânea de exploração, quebrando as estalactites. Mais tarde ainda, localizamos um curioso fragmento de esteatita, com cerca de 15 centímetros de largura e 4 centímetros de espessura, inteiramente diferente de qualquer formação local visível. Esverdeada, mas sem nada que possa indicar seu período. Lisura e regularidade curiosas. Tem forma de estrela de 5 pontas, com ápices quebrados e sinais de outra clivagem em ângulos voltados para o interior e no centro da superfície. Depressão pequena e lisa no meio da superfície. Desperta muita curiosidade com relação à origem e desgaste, provavelmente produzido pela ação hidráulica. Carroll, com a lupa, julga poder ver marcas adicionais de importância geológica, grupos de pontinhos minúsculos formando desenhos regulares. Os cães se tornam intranquilos enquanto trabalhamos e parecem odiar essa estética. Precisamos verificar se ela tem algum cheiro especial. Volto a me comunicar quando Mills voltar com a luz e começarmos no subterrâneo. 22 horas e 15 minutos. Descoberta importante. Trabalhando lá embaixo, a partir das 21 horas e 45 minutos com luz, Orendorff e Watkins encontraram um monstruoso fóssil em forma de barril, de natureza inteiramente desconhecida. Provavelmente vegetal, salvo se for espécime de radiado marinho desconhecido, que cresceu exageradamente. Tecidos evidentemente preservados por sais minerais. Duro como couro, mas, em certos pontos, conserva espantosa flexibilidade. Marcas de partes quebradas nas extremidades e em torno dos lados. 1,90 m de ponta a ponta, 1 metro de diâmetro central, reduzindo-se a 30 centímetros em cada extremidade. Parece um barril com 5 rugas salientes em lugar de aduelas. Fraturas laterais, como que de hastes delgadas no equador, no meio dessas rugas. Em sulcos, entre as rugas, há apêndices curiosos, cristais ou asas que se dobram e desdobram como leques. Todos severamente lesados, menos um, que tem uma envergadura de cerca de 2 metros. A disposição lembra certos monstros de mitos antigos, principalmente os fabulosos seres antigos do Necronomicon. As asas parecem membranosas, estendidas em uma estrutura de tubulação glandular.
minúsculos orifícios visíveis na tubulação da ponta das asas, extremidades do corpo murchas não dando indicação do interior ou do que se quebrou ali. Vamos dissecar quando voltarmos ao acampamento. Não chego à conclusão quanto a ser vegetal ou animal. Muitas características são, obviamente, de um primitivismo quase inacreditável. Coloquei todo o pessoal quebrando estalactites e procurando outros espécimes. Encontrados outros ossos lesados, mas terão de esperar. Problemas com os cães. Não suportam o novo espécime e, provavelmente, o dilacerariam se não os mantivéssemos afastados. 23 horas e 30 minutos. Atenção, Dyer, Pabori, Douglas. Questão de máxima, eu diria transcendental importância. O Arkham deve comunicar-se com a estação de Kingsport Head imediatamente. Foi o estranho ser arqueano em forma de barril que deixou as impressões nas rochas. Mills, Boudreaux e Fowler descobriram um grupo de outros 13 em um ponto a 12 metros da abertura do subterrâneo, misturados com fragmentos de esteatita curiosamente arredondados, menores que o localizado anteriormente, com forma de estrela, mas sem sinal de fratura, exceto em algumas pontas. Entre os espécimes orgânicos, 8 aparentemente perfeitos, com todos os apêndices. Trouxeram todos para a superfície, levando os cães para longe. Não suportam as coisas. Prestem atenção na descrição e repitam para garantir exatidão. Os jornais devem receber informações corretas. Os objetos têm 2,40 metros de ponta a ponta, dorso em forma de barril, com 1,80 metro de comprimento, 1 metro de diâmetro central, 30 centímetros de diâmetro nas extremidades, cinza escuros, flexíveis e infinitamente duros, asas membranosas de 2,10 metros da mesma cor, encontradas dobradas, nascendo de sulcos entre as rugas. Estrutura das asas, tubular ou glandular, de um cinza mais claro, com orifício nas extremidades das asas. Quando abertas, as asas apresentam serrilhamento nas bordas. Em torno do equador, cada qual no ápice central de cada uma das 5 rugas verticais, semelhantes a duelas, ficam 5 sistemas de braços ou tentáculos flexíveis e cinza claros, encontrados comprimidos fortemente contra o torso, mas capazes de se estender a um comprimento total de quase 1 metro, semelhante a braços de crinoide primitivo. Os pedúnculos, com 8 centímetros de diâmetro, subdividem-se após 25 centímetros em 5 subpedúnculos, cada um dos quais subdividem-se, depois de 30 centímetros, em pequenos tentáculos ou gavinhas cônicas, dando a cada pedúnculo um total de 25 tentáculos. No alto do torso, pescoço curto e bulboso, de um cinzento mais claro, com insinuações de guelras ou coisa semelhante. Sustenta o que seria uma cabeça em forma de estrela do mar amarelada, coberta por cílios de 8 centímetros e várias cores prismáticas. Cabeça grossa e fofa, com cerca de 60 centímetros de ponta a ponta, com tubos amarelados e flexíveis de 8 centímetros, projetando-se de cada ponta. Ao fim de cada tubo, há uma expansão esférica, coberta por uma membrana amarelada retrátil, que, quando enrolada, deixa ver um globo vítreo com íris vermelha, evidentemente um olho.
5 tubos avermelhados, ligeiramente mais longos, partem dos ângulos internos da cabeça estrelada e terminam em protuberâncias em forma de saco, da mesma cor, os quais, sob pressão, abrem-se para orifícios campaniformes com 5 centímetros de diâmetro máximo e recobertos com projeções agudas e brancas, que lembram dentes, provavelmente bocas. Todos esses tubos, cílios e pontas da cabeça estrelada foram encontrados comprimidos fortemente para baixo. Os tubos e as pontas pendem sobre um pescoço bulboso e o torso. Flexibilidade surpreendente, apesar da enorme dureza. Na parte inferior do torso existe contrapartidas grosseiras, mas de funcionamento dessemelhante da cabeça. Um pseudo-pescoço cinza claro e bulboso, sem insinuações de guelras, sustenta uma formação estrelada de 5 pontas, esverdeada. Braços duros e musculosos, com 1,20 m, cônicos, com 17,5 cm na base e cerca de 7 cm na extremidade. A cada extremidade prende-se uma pequena terminação de um triângulo esverdeado e membranoso, com 5 nervuras medindo 20 cm de comprimento e 15 cm de largura na ponta externa. Foi pseudópodo, ou nadadeira, que deixou marcas em rochas com idades que variam de 1 bilhão a 50 ou 60 milhões de anos. De ângulos internos da formação estreliforme, projetam-se tubos avermelhados de 60 centímetros de comprimento, cônicos, com 8 centímetros de diâmetro na base e 2,5 na extremidade. Orifícios nas extremidades. Todas essas partes infinitamente duras e coriáceas, porém extremamente flexíveis. Braços de 1,20 m de comprimento, com nadadeiras indubitavelmente utilizadas para alguma espécie de locomoção, marinha ou terrestre. Quando movimentados, dão impressão de exagerada muscularidade. Todas essas projeções encontradas fortemente dobradas sobre o pseudo-pescoço e fim do torso, correspondendo às projeções da outra extremidade. Não podem ser ainda classificados com certeza no reino vegetal ou animal, mas os índices apontam para o animal. Provavelmente representam evolução incrivelmente avançada de radiados sem perda de certas características primitivas. Inequívocas semelhanças com equinodermos, apesar de indícios contraditórios localizados. A estrutura das asas é um enigma em vista do provável habitat marinho, mas podem ser usadas para locomoção aquática. A simetria é curiosamente vegetal, lembrando a essencial estrutura vertical do vegetal e não a horizontal do animal. A época de evolução fabulosamente recuada, precedendo até mesmo os mais simples protozoários arqueanos conhecidos, impede qualquer conjectura quanto à origem. Os espécimes completos apresentam tal similaridade com certas criaturas de mitos antigos que se torna inevitável a hipótese de terem existido no passado fora da Antártida. Dyer e Pabori leram o Necronomicon e viram quadros de Clark Ashton Smith, baseados no texto, pelo que hão de compreender quando me refiro a seres antigos que teriam criado toda a vida terrestre por zombaria ou engano. Os estudiosos sempre julgaram que tais concepções se formaram a partir do tratamento imaginativo mórbido de antiquíssimos radiados tropicais. Lembram também seres pré-históricos folclóricos, de que trata Wilmart, Cultos de Cthulhu. Abre-se vasto campo de estudo.
Os depósitos datam provavelmente do fim do Cretáceo ou princípio do Eoceno, a julgar por amostras associadas. Enormes estalagmites depositadas sobre eles. A dissecação é trabalhosa, mas a dureza impediu o dano. Miraculoso o estado de preservação, devido, evidentemente, à ação dos calcários. Não foram encontrados outros até agora, mas retomaremos o trabalho mais tarde. O problema agora será transportar 14 gigantescos espécimes para o acampamento, sem utilizar os cães, que latem furiosamente e não poderão chegar perto deles. Com 9 homens, 3 vão ficar para cuidar dos cães, deveremos manobrar os trenós bem, embora o vento esteja forte. É preciso estabelecer comunicação aérea com o Estreito McMurdo e começar a transportar material. Mas tenho de dissecar um desses seres antes de poder descansar. Gostaria de ter um verdadeiro laboratório aqui. Convém Dyer se autoflagelar por haver tentado impedir minha viagem rumo a noroeste. Primeiro as maiores montanhas do mundo, e depois isso. Se esse não é o ponto alto da expedição, não sei qual será. Estamos feitos para a ciência. Parabéns, Pabori, pela perfuratriz que abriu a caverna. Por favor, Arkham, repita a descrição. As sensações de Pabori e minhas, ao recebermos esse relatório, foram quase indescritíveis. Tampouco, nossos companheiros ficaram muito atrás em seu entusiasmo. McTeague, que havia apressadamente traduzido alguns pontos mais importantes à medida que saíam do receptor, transcreveu toda a mensagem, a partir de sua versão taquigráfica, assim que o operador de Lake encerrou a transmissão. Todos perceberam que o significado da descoberta marcou a época, e enviei congratulações a Lake assim que o operador do Arkham acabou de repetir as partes descritivas como solicitado. E meu exemplo foi seguido por Sherman, de sua estação no depósito de suprimentos do Estreito McMurdo, assim como pelo Capitão Douglas do Arkham. Mais tarde, como chefe da expedição, acrescentei algumas observações que deveriam ser transmitidas do Arkham para todo o mundo. Naturalmente, era absurdo pensar em repouso em meio a tanta comoção. E meu único desejo era chegar ao acampamento de Lake assim que possível. Fiquei decepcionado quando ele avisou que um intenso vendaval tornava impossível o transporte aéreo. No entanto, dentro de hora e meia voltou a crescer o interesse, banindo o desapontamento. Através de novas mensagens, Lake falava do transporte inteiramente bem sucedido dos 14 grandes espécimes para o acampamento. Tinha sido difícil, pois as coisas eram surpreendentemente pesadas. No entanto, 9 homens haviam conseguido vencer o desafio. Agora, alguns integrantes do grupo estavam construindo apressadamente um curral com blocos de neve a uma distância segura do acampamento, ao qual os cães poderiam ser levados para maior facilidade de alimentação. Os espécimes tinham sido colocados sobre a neve dura, -1, no qual Lake fazia grosseiras tentativas de dissecação. Tal dissecação parecia constituir tarefa mais dificultosa do que o previsto, pois, apesar do calor proporcionado por um fogão a gasolina na recém-montada barraca que fazia às vezes de laboratório, os tecidos enganosamente flexíveis do espécime escolhido, forte e intacto, não perderam nada de sua dureza mais que coriácea. Lake não imaginava meio de fazer as incisões necessárias sem usar de violência suficientemente destrutiva para perturbar todas as sutilezas estruturais que estava procurando. Dispunha, na verdade,
de outros 7 espécimes perfeitos, mas era um número muito pequeno para que fossem usados sem cautela, a menos que a caverna viesse a proporcionar, mais tarde, uma quantidade ilimitada. Por conseguinte, ele removeu o espécime e trouxe um outro que, ainda que apresentasse restos das configurações estreliformes em ambas extremidades, achava-se bastante esmagado e parcialmente danificado ao longo de um dos sulcos do enorme tronco. Os resultados, incontinenti, transmitidos pelo rádio, causaram realmente perplexidade e espanto. Não era possível delicadeza ou precisão com instrumentos que mal conseguiam cortar os tecidos anômalos, mas o pouco que se conseguiu deixou-nos, a todos, aturdidos. A biologia teria de ser radicalmente revista, pois aquele ser não era produto de nenhum desenvolvimento celular que a ciência conheça. Não houvera praticamente nenhuma substituição mineral e, apesar da idade, de talvez 40 milhões de anos, os órgãos internos estavam íntegros. A qualidade coriácea, infungível e quase indestrutível era um atributo inerente da organização da criatura e pertencia a algum ciclo palco-arcaico de evolução invertebrada inteiramente fora de nossas faculdades especulativas. A princípio, tudo quanto Lake encontrou era seco, mas à medida que a barraca aquecida produzia seu efeito degelante, encontrou-se umidade orgânica, de odor acre e fétido, no lado não lesionado da coisa. Não se tratava de sangue, e sim de um fluido denso e verde escuro que aparentemente atendia à mesma finalidade. Quando Lake chegou a esse estágio, já todos os 37 cães tinham sido conduzidos ao curral, ainda inconcluso, perto do acampamento. Mas mesmo àquela distância, puseram-se a latir loucamente e a demonstrar inquietude devido ao cheiro penetrante. Longe de ajudar na classificação do estranho ente, aquele arremedo de dissecação só serviu para aprofundar o mistério. Todos os palpites com relação a seus membros externos tinham sido corretos, e com base nisso, não havia como evitar considerar aquele ser um animal. No entanto, a inspeção interna produziu tantos indícios de vegetalidade que Lake ficou inapelavelmente perdido. A criatura tinha digestão e circulação e eliminava detritos orgânicos pelos tubos avermelhados de sua base estreliforme. Superficialmente, poder-se-ia dizer que o aparelho respiratório lidava com oxigênio e não com dióxido de carbono, e havia curiosas evidências de câmaras de armazenamento de ar e métodos de transferir a respiração plenamente desenvolvidos, guelras e poros. Tratava-se, claramente, de um anfíbio, provavelmente adaptado a longos períodos de hibernação sem ar. Pareciam existir órgãos vocais ligados ao principal sistema respiratório, mas apresentavam anomalias que desafiavam as soluções imediatas. Fala articulada, no sentido de emissão de sílabas, parecia ser quase inimaginável, mas notas musicais flauteadas, cobrindo um amplo registro, eram altamente prováveis. O sistema muscular era quase prematuramente desenvolvido. O sistema nervoso mostrava tal complexidade e desenvolvimento que Lake sentiu-se estupefato. Ainda que excessivamente primitivo e arcaico em certos aspectos, aquele ente possuía um conjunto de centros ganglionares, bem como conectivos, que atestavam extremos de desenvolvimento especializado. O cérebro de 5 lobos era surpreendentemente evoluído e havia indícios de um equipamento sensorial, em parte atendidos pelos cílios rijos da cabeça, envolvendo fatores estranhos a qualquer outro organismo terrestre.
Teria provavelmente mais de 5 sentidos, pelo que seus hábitos não podiam ser previstos com base em qualquer analogia existente. Deveria ter sido, pensava Lake, uma criatura de aguda sensibilidade e funções sutilmente diferenciadas em seu mundo primal, muito assemelhada às formigas e abelhas de hoje. Reproduzia-se como os criptógamos vegetais, especialmente as pteridófitas, e possuía câmaras de esporos nas extremidades das asas. Câmaras que evidentemente se desenvolviam a partir de um talo ou pró-talo. No entanto, lhe atribuir um nome, nesse estágio, era simples tolice. Parecia um radiado, mas era, obviamente, algo mais. Era em parte vegetal, mas apresentava 3/4 dos traços essenciais da estrutura animal. Que era de origem marinha, sua configuração simétrica e alguns outros atributos indicavam claramente. Entretanto, não havia como apontar com certeza o limite de suas ulteriores adaptações. As asas, afinal, encerravam uma persistente insinuação de voo. O processo mediante o qual ele havia sofrido sua evolução tremendamente complexa em uma terra recém-nascida e em tempo para deixar pegadas em rochas arqueanas era de tal modo incogitável que levou Lake a, fantasiosamente, recordar os mitos primais sobre os grandes antigos, que se tinham originado das estrelas e tramado a vida terrestre como facécia ou por equívoco. E também as histórias delirantes sobre seres cósmicos que habitavam montes, narradas por um folclorista do Departamento de Língua e Literatura da Universidade Miskatonic. Naturalmente, Lake levou em conta a possibilidade de as impressões pré-cambrianas terem sido feitas por um ancestral menos evoluído dos espécimes descobertos na caverna, mas logo rejeitou essa teoria simplista ao considerar as avançadas características estruturais dos fósseis mais antigos. A rigor, as configurações posteriores revelavam decadência ao invés de evolução superior. O tamanho dos pseudópodos havia diminuído, e toda a morfologia parecia mais grosseira e simplificada. Ademais, os nervos e órgãos recém-examinados levavam a crer que tivesse havido um retrocesso em relação a formas ainda mais complexas. Lake constatara, com surpresa, grande número de partes atrofiadas e vestigiais. De modo geral, pouco se poderia considerar como solucionado, e assim, Lake recorreu à mitologia em busca de um nome provisório e, jocosamente, passou a se referir às suas descobertas como os Antigos. Por volta das 2:30 da manhã, ele decidiu adiar o restante do trabalho e descansar um pouco. Cobriu o organismo dissecado com um oleado e saiu da barraca laboratório e estudou os espécimes intactos com renovado interesse. O incessante sol antártico havia começado a tornar um pouco mais flexível os tecidos, de modo que as pontas da cabeça e os tubos, de 2 ou 3, mostravam sinais de amolecimento. Lake, porém, não acreditou que houvesse perigo de decomposição imediata na temperatura reinante. Não obstante, juntou todos os espécimes não dissecados e jogou sobre eles uma barraca de reserva, para que não fossem atingidos diretamente pelos raios. Passava das 4 quando Lake finalmente preparou-se para se recolher e aconselhou a todos nós que aproveitássemos o período de descanso que seu grupo tiraria quando as paredes dos abrigos estivessem um pouco mais altas. Conversou um pouco com Pabori amistosamente pelo rádio e repetiu os elogios às brocas realmente maravilhosas que o haviam ajudado a fazer a sua descoberta. Atwood enviou saudações e louvores. Também troquei com Lake palavras elogiosas, admitindo que ele tivera razão quanto à viagem
rumo ao oeste, e todos concordamos em entrar em contato pelo rádio às 10 da manhã. Se a ventania houvesse então cessado, Lake mandaria um avião para buscar-nos em nossa base. Pouco antes de me retirar, despachei uma mensagem final a respeito dos raios solares. Isso ajudaria também a impedir que o possível cheiro que exalassem chegasse aos cães, cuja intranquilidade hostil estava se tornando um problema real, mesmo a distância apreciável em que se encontravam e atrás das paredes de neve cada vez mais altas, que um maior número de homens apressava-se a levantar em torno do espaço que lhes fora destinado. Lake teve de prender os cantos da lona da barraca com pesados blocos de gelo, a fim de mantê-la no lugar sob a crescente ventania, pois as titânicas montanhas pareciam na iminência de produzir vendavais realmente portentosos. Renasciam as apreensões anteriores quanto a repentinos ventos antárticos e, sob supervisão de Atwood, tomaram-se precauções para escorar com neve as barracas, o cercado novo dos cães e os rudimentares abrigos dos aeroplanos, do lado que dava para as montanhas. Tais abrigos, iniciados com blocos de neve endurecida, em momentos de folga, não eram altos como deveriam ser, e por fim, Lake desviou todos os homens de outros místeres para trabalharem neles. O Arkham havia recebido instruções para que não fossem demasiado entusiásticos ao transmitirem as notícias do dia para o mundo exterior, uma vez que os pormenores pareciam por demais radicais, podendo provocar uma onda de incredulidade até serem mais bem substanciados.